Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da família Sara Nossa Terra, Jardim Novo, Campos Elíseos. Essa noite de um formato diferente, mas não diferente da presença do Senhor sobre a tua vida, aonde você estiver. Existe um tempo ainda para você poder chamar os seus pais, seus familiares, seus filhos, seus amigos, para que eles possam conectar a palavra do Senhor e receber o melhor do Pai, amém? Para que nós possamos então receber, eu te convido a você fechar os seus olhos, para que nós possamos entrar na presença de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos, ó Pai, te agradecemos pelo privilégio dessa noite, ó Pai, podermos estarmos aqui para receber a tua palavra. Declaramos, ó Senhor Deus, que pertence ao Senhor toda a honra, toda a glória, que o Senhor possa receber então nossos louvores para a tua adoração. Desde já nós te louvamos e agradecemos em teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos então louvar ao Senhor. Vem habitar, não queremos só uma visita. Vem desfrutar, és adorado neste lugar. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado neste lugar. Eu te amo. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado neste lugar. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona, me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona. Oh, Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado.
mais de ti, menos de mim. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona, me transforma, me transforma. Tua glória, Senhor, apaixona, me transforma. Tua glória, Senhor, me apaixona, me transforma. Tua glória, revela a luz, a tua glória. Esse é o nosso amor. Amém, glória a Deus. Louvor abençoado aonde nos conduz a presença de Deus. Como o louvor diz, nós convidamos o Senhor para vir habitar nas nossas casas, no nosso coração, na nossa vida. Mas na verdade nós habitamos na presença do Pai. Só assim que nós estamos fortalecidos por Ele, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, ainda na Tua presença, ó Deus. Nós Te glorificamos, ó Pai, pelo entendimento que vem de Ti, dos céus. E é esse entendimento que nós buscamos, ó Pai, neste momento. Me apresento diante do Senhor como Teu servo. Apenas como Teu servo, um canal, ó Pai, para conduzir a palavra a todos aqueles, ó Senhor Deus, que aonde estiver, possa receber o melhor de Ti. Que não seja eu e sim, ó Pai, o Teu Espírito. Porque sabemos que somente o Senhor, ó Deus, Rei dos Reis, Rei de Israel, pode fazer e vai fazer toda a diferença sobre as nossas vidas. Por isso, ó Pai, estamos aqui para receber o melhor de Ti. Amém? Glória a Deus. Existem momentos aonde perdemos, em meio de tantas informações, aonde nos perdemos em termos de tantas incertezas. Talvez momentos que nós estamos vivendo hoje, talvez momentos que você está vivendo. Somente você sabe como está a tua vida. Somente você sabe como está o teu coração, a tua mente, tudo aquilo que existe dentro de você. Deus, essa noite, Ele quer nos conduzir de uma forma didática, e entender e buscar a nossa verdadeira realidade, aonde está a nossa obediência, e que nós possamos entender os caminhos que nós estamos seguindo, para que sim, o Senhor possa então nos conduzir para caminhos verdadeiros, caminhos que somente Ele sabe qual é. E alguns pontos. Primeiro, nós somos criados, nós somos a criação de um Criador. A partir do momento que nós somos cristãos, que nós acreditamos em Jesus, nós sabemos que nós fomos formados por Deus, que é o nosso Pai. Nós não fomos formados por algo da natureza, pelo Big Bang, não. Nós temos um DNA. Nós somos conforme a imagem de Deus. Ali em Gênesis 1:27, a palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Também o homem e a mulher Ele criou. Então nós somos o quê? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou com um propósito. Nós costumamos dizer que nós fomos criados, nós nascemos para cumprir o propósito de Deus. O propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Antes mesmo deles nos formar, antes mesmo de você for formado, Deus já tinha um propósito sobre a tua vida. E é exatamente sobre isso que nós estaremos falando. O profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz na palavra do Senhor que, porque sou eu que conheço os planos que tenho a vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de lhe dar esperança e futuro.
Isso é formação. Essa é a vontade de Deus. É Ele que tem sobre as nossas vidas os caminhos que nós temos que seguir. Porém, desde o início, Deus Ele nos deu opção de escolhas. Deus nos deu a opção de saber qual o caminho que nós queríamos seguir. Foi aonde então veio o livre-arbítrio sobre a nossa vida. Eu fui buscar o significado no dicionário formal. Qual o significado da palavra livre-arbítrio? É a possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Significa então de nós escolhemos aquilo que é na nossa vontade, independente de qualquer coisa externa. A palavra de Deus em Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 19, Ele nos conduz com discernimento e o conhecimento da palavra, nos dizendo assim: hoje eu invoco os céus e terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ali ainda em Romanos 2, a partir do versículo 6, agora no Novo Testamento, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas a glória e a honra para todos aqueles que praticam o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois Deus não há parcialidade. Significa então que a escolha é nossa, e de acordo com a nossa escolha, é aquilo que nós vamos receber diante de Deus. Eu costumo dizer de uma maneira muito simplificada, que o livre-arbítrio ele é uma porta que separa a bênção da maldição. A partir do momento então que eu visualizo essa porta, a escolha que vem sobre a minha vida. Talvez você está vivendo tempos onde você está à frente dessa porta, ou talvez você já passou pela porta, e aí você não entende muito o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Essa noite, Deus irá nos conduzir ao discernimento, ao conhecimento, para que nós possamos entender tudo aquilo que nós estamos vivendo. As nossas escolhas, elas nos levam a resultados. Aquilo que eu escolho, aquilo que eu predetermino sobre a minha vida, quando é da minha vontade, é aquilo que eu vou colher. Jacó e a sua família resolveram descer do Egito. E quando eles desceram do Egito, então eles começaram a se curvar a outros deuses. A partir desse momento, existe um silêncio entre Deus, Jacó e sua família. Também existiu um período conhecido por interbíblico, aonde vai de Malaquias a Mateus, que Deus ficou aproximadamente 430 anos em silêncio. Por quê? Porque chegou um tempo aonde a criação não conseguia mais entender a direção do Criador. Não conseguia, mesmo profetas, mesmo Deus levantando profetas, a criação começou a não entender mais. E aí existiu o silêncio. Então eu digo para você, talvez você esteja passando por um silêncio na tua vida, um silêncio interior, um silêncio onde você não consegue mais sentir a presença de Deus. E por muitas vezes nós achamos que Deus deixou de falar conosco. Deus ele abandonou. Nem Deus mais está mais junto comigo. Só que na verdade é ao contrário. A distância que eu estou sentindo de Deus é a distância que eu estou do altar. E talvez por motivo de eu ter passado por essa porta, talvez os motivos que me levaram a querer levar uma vida conforme a minha vontade, teve essa distância. Da mesma maneira que Jacó e seus familiares começaram a se curvar diante de outros deuses, talvez você também está fazendo isso. E não de uma maneira onde nós estamos olhando diretamente, focando uma questão Deus, mas coisas do dia a dia. Talvez a minha distância para com Deus é pelo fato do dinheiro, do trabalho, relacionamento, escolhas que me fizeram distanciar de Deus porque começou a alimentar a minha carne. Eu sempre digo nas palavras, nós vivemos uma dualidade entre carne e espírito. Quanto mais próximo da carne, mais longe do espírito. Quanto mais próximo do espírito, mais longe da carne. E quanto mais próximo do espírito, mais nós ouvimos Deus, mais Deus nos responde.
Porque se nós estivermos distante dele, pode até ser que ele está nos dando direção, mas eu não consigo ouvir. Essa noite, você tem a oportunidade de entender aonde realmente você está e por que realmente você está vivendo tudo aquilo ao seu redor. Por muitas vezes as pessoas não escutavam mais Deus. Só existia uma maneira da criação: ouvir o Criador. Porque os profetas já não estavam mais servindo. Foi aonde então Deus, ele veio como um homem, como Jesus, para poder direcionar, para poder trazer novamente os caminhos para aqueles que reconhecem Ele como o único e verdadeiro Salvador. E quando nós falamos Deus Jesus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a partir do momento então que Deus viu que existia aquele silêncio, mas Ele viu que não era bom que nós ficarmos distanciados, porque era criação com o Criador. Então Jesus veio para fazer a diferença. E a partir desse momento, através das nossas escolhas, olha aí, novamente as escolhas. Através das nossas escolhas nós poderíamos novamente entrar no processo do projeto de Deus sobre a nossa vida. Mas da mesma maneira que um dia o povo deixou de ouvir a Deus, a partir do momento que o povo, ele escolheu pelo seu livre-arbítrio se distanciar de Deus, essa mesma prerrogativa então está aqui para poder voltar à presença de Deus. E hoje eu quero dizer uma coisa para você: independente da sua situação, independente da maneira que você está, existe um caminho para que você possa voltar à presença de Deus. Existe um caminho para que você possa voltar a entender a tua vida. Esse caminho é Jesus. A palavra de Deus diz ali em João 14:6, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra diz então que o caminho é Jesus, para poder estar novamente nos projetos de Deus. Ali em Lucas 10:22 diz assim: tudo por meio do meu Pai foi entregue. Ninguém conhece quem é filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então a partir deste momento, nós iniciamos uma nova etapa da nossa vida. De que momento? De reconhecermos que nós somos a criação, de reconhecermos que nós temos um Deus, de reconhecermos que da maneira que eu escolho viver, da maneira que você escolheu viver, você chegou até onde você está hoje. De repente você pode lembrar momentos importantes da sua vida, quando você estava na presença de Deus, momentos que você estava muito mais feliz, que você se sentia muito mais completo, e aí o silêncio distanciou e tudo começou a acontecer. Esse é o momento de nós estarmos na presença de Deus. Nós estamos aí há quase 40 dias, vivendo um momento incluso onde nós não podemos fazer muitas coisas que nós queríamos fazer. Comércio fechado, as portas das igrejas fechadas. É um momento então que nós poderíamos ter vivido para quê? Para obter o conhecimento, para buscar essa intimidade com Deus. Mas infelizmente o que eu vejo é que muitas pessoas estão deixando esse tempo passar. E tempo de reconciliação, tempo onde nós tínhamos que rever algumas situações, algumas atitudes, algumas escolhas, está sendo deixado passar. E eu quero dizer uma coisa para você: todo o tempo nunca mais volta. Esse é o tempo de você buscar estar novamente na presença de Deus. A partir então do momento que nós iniciarmos uma nova etapa, a etapa deixando Deus novamente trilhar os nossos caminhos, tudo pode ser diferente. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês porém são gerações eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir do momento então que eu reconheço Jesus como meu único Senhor, único e verdadeiro Salvador e Senhor Salvador sobre a minha vida, então eu passo a ser uma geração eleita. Eu volto a gozar de tudo aquilo que Deus tem para mim com um propósito. Aí a palavra de Deus diz que Ele nos tirou da treva. Por que Ele nos tirou das trevas? Porque quando eu estou longe de Deus, eu não tenho como estar na luz. Quando eu não estou na presença de Deus, a luz do Espírito Santo sobre a minha vida se apaga, se transforma em trevas, escuridão, vazio, desânimo, talvez até vontade de não viver mais. Tudo isso vem da treva. Em Colossenses 1, a partir do versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha sua supremacia. Significa então que a partir do momento que nós reconhecemos, Ele nos leva, Ele nos caminha, Ele nos faz participar da herança que nós temos de Deus. Porque se eu sou filho, eu tenho direito à herança. Você é filho, você tem direito à herança. Até aqui Deus nos conduziu de uma forma didática. Até aqui neste momento, o Senhor apenas está nos mostrando a maneira que foi a nossa criação e a maneira que nós tínhamos que seguir, para sabermos através do que vem pela frente e ter o entendimento do que Deus tem para nós, nesses momentos que nós estamos vivendo. Então, essa noite, através da história de um homem, a história do rei Davi, nós iremos receber então as direções, para que nós possamos nos fortalecer, não no erro, mas na verdade, naquilo que realmente edifica a nossa vida. Em 1 Samuel 13,14, a palavra de Deus nos diz que o Senhor procurou um homem segundo o coração, e o designou para ser líder do seu povo. Aqui então mostra que Deus escolheu Davi, e quando ele escolheu Davi, ele declarou que Davi tinha um coração segundo o coração dele. Eu quero dizer uma coisa para você: você é um escolhido de Deus. A palavra já disse isso essa noite. O seu coração tem que ser de acordo com o coração de Deus. A vida do rei Davi nós conhecemos de uma maneira suficiente para saber o quanto ele adorava ao Senhor. Que desde a sua escolha, desde quando ele foi escolhido aonde os homens não o viam, ele obedeceu, ele foi fiel, ele soube escolher, ele soube esperar o tempo certo, tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas esse homem, conforme o coração de Deus, também teve atitudes, por escolhas próprias, que o afastou do Pai. Por que eu trouxe Davi? Por que Deus ele colocou no meu coração para que a história de Davi pudesse nos conduzir? Para saber que mesmo um homem que foi escolhido conforme o coração do Pai, pelas escolhas ele também teve erro. Então você poderia estar falando assim: mas eu não sou Davi, eu sou um pecador, eu sou muito pequeno perto do rei Davi. Não, você é igual, você é imagem e semelhança de Deus, tão grande quanto Davi. Mas aqui foi um homem aonde nós podendo estudar a vida de Davi, ele foi um homem de muitas vitórias, mas também de derrotas. As vitórias foi quando ele estava na presença de Deus. As vitórias era quando ele estava sendo conduzido por Deus. As derrotas é quando ele foi para o lado da carne e não mais do Espírito. Devido aos seus pecados, Davi, ele pagou preços muito fortes. E eu quero relatar aqui o momento de autoafirmação de Davi, que trouxe soberba sobre a vida dele. Existiu um tempo onde Davi, ele decidiu fazer o quê? Fazer conforme a tua vontade, para saber aquilo que ele poderia chegar, aonde ele queria chegar. E aí, chegou um tempo aonde ele quis fazer um censo, para saber a quantidade de pessoas que estavam ali, aonde ele tinha o governo. A primeira visão, não existe pecado nenhum, porque Deus mesmo pede outras vezes para que pudesse ser feito esse censo. Então, fazer a contagem, saber qual o número que eles tinham ali, não é o problema. O problema é que, a partir daquele momento, Davi ele começou a se desconectar com aquilo que tinha como principal sobre a vida dele. O Senhor não se agradou quando Davi mandou contar ao povo, sabe por quê? Porque Davi, ele não estava mais olhando para a glória de Deus. Davi não estava mais olhando para aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, que era total. Porque aquele mesmo Deus, aquele Deus que tirou ele da onde ele estava afastado cuidando de ovelhas, o Deus que escolheu o momento certo para que ele pudesse assumir o reinado, o Deus que fez com que ele vencesse um gigante e tantas outras batalhas, a partir desse momento, parece que pintou uma dúvida na cabeça de Davi. Aí, ele começou a buscar qual o caminho da sua própria força, das suas mãos. Pastor, onde o senhor quer chegar nesse ponto? Você sabe quanto Deus é forte.
Você sabe o quanto Deus já te tirou de situações difíceis, porque não foi o acaso, não foi coincidência, não foi sorte. O que diz sobre a tua vida não é sorte, é vontade de Deus. Mas mesmo nós sabemos quando Deus é grande, como Deus é forte, por tantas vezes nós passamos a desacreditar. E como assim? Será que Davi tinha o reconhecimento de quem era Deus? Vamos lá, para 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 1. Essas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor de cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio a tua palavra, e esteve em minha língua. Ó Deus, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa o povo com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez aliança eterna comigo, firmada, garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo, e conhecendo-me tudo o quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de maneira de lança, e os espinhos são totalmente queimados aonde estiverem. Ali então, Davi estava buscando um reconhecimento diante dos homens, diante de Deus, diante do mundo espiritual, ou diante do mundo ali, natural, que ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que ele ouvia a palavra de Deus, e que ele era conduzido por Deus. Nós também somos assim. Nós sabemos quando nós estamos numa intimidade com Deus. Nós sabemos o tamanho do poder de Deus sobre as nossas vidas. Você sabe, independente de onde você está hoje, independente do que você está vivendo, você sabe o quanto Deus é poderoso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você sabe. Mas infelizmente, por circunstâncias talvez como nós estamos vivendo hoje, por incertezas talvez como nós estamos vivendo hoje, nós acabamos nos distanciando de Deus. E ali Davi tinha o conhecimento e o discernimento de quem era Deus, mas em algum momento ele se perdeu. Em algum momento, da mesma maneira que ele se perdeu no seu primeiro pecado, que ao invés de ele estar na batalha, ao invés de ele estar na luta, ao invés de ele estar na onde ele deveria estar, ele decidiu descansar, ele decidiu se afastar do seu propósito, e ali então o pecado entrou na vida dele. Porque quando nós distanciamos de Deus, nós nos aproximamos do pecado. E agora aqui novamente, Deus estava conduzindo, ele tinha o discernimento, mas ele teve dúvida. Quando ele mandou fazer o censo, ele mandou fazer o censo para saber o quanto forte ele estava, o quanto forte era o exército dele. Ele queria saber o poder de fogo do teu exército, mas ele estava querendo ter um discernimento, um conhecimento natural, sendo que por tantas vezes, com 1, com 2, com 3 homens, Deus fez ele vencer exércitos numerosos. Eu quero dizer uma coisa para você: quantas vezes Deus já provou para você que Ele é teu Deus e que Ele tem o melhor para você? Quantas vezes Deus Ele mostrou para você que Ele sim tem um propósito? E por que chega um momento que você começa a querer fazer as coisas conforme a tua vontade? Por quê? E no momento que nós começamos a fazer de acordo com aquilo que nós queremos, tudo parece que começa a dar errado. Aí, para que nós possamos entender e finalizar aquilo que Deus tem para nós essa noite, eu te convido então mais uma vez para 2 Samuel, mas agora versículo 24, a partir do versículo 2, diz assim: então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas porque o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Então Joabe aqui, ele estava, mesmo sendo uma pessoa que estava abaixo da hierarquia em Davi, ele passou a não entender por que Davi estava querendo contar o povo. Porque ele disse: por que o senhor quer que eu conte? Independente da quantidade, se for da vontade de Deus, Ele multiplica a quantidade de homens, tipo assim, como Ele sempre fez. Como Ele sempre fez. Mas como ele era rei, prevaleceu. E Joabe então
ele colocou todo o exército para poder fazer essa contagem. Então, às vezes, Deus coloca sobre a tua vida pessoas para poder alertar o caminho que você está andando. Começa a colocar pessoas para te alertar que você está fazendo escolhas erradas. Mas talvez pela soberba de você estar numa hierarquia superior, ou mesmo de você achar que você é mais do que aquela pessoa, você passa a não ouvir. E quando você não ouve aquilo que Deus tem para você, tudo passa a dar errado, tudo passa a ter problema. E isso é muito complicado, porque a partir daquele momento, se você continuar lendo, você vai ver que a partir do momento que aquilo se oficializou, quando chegou a Davi e colocou para ele, falou assim: olha, Senhor, está aqui, foi isso que o Senhor pediu. Então a palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifica a eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi para lá em obediência. Sabe por quê? Porque chegou uma hora que Deus falou assim: eu pequei e cometi iniquidade quando não ouvir a tua palavra. Davi chegou um momento que ele entendeu que ele pecou. Davi chegou um momento que ele falou assim: por que eu fiz isso? Por que eu deixei de ouvir a palavra de Deus? Por que eu deixei de acreditar em Deus? E ali ele ficou desesperado. Sabe por quê? Porque começou a ter trevas sobre a tua vida, sobre o teu povo. A partir do momento então que ele reconheceu, as coisas começaram a mudar, mas não começaram a mudar para o lado bom. Por quê? Porque ele estava vivendo aquele problema. E a partir do momento que ele estava vivendo aquele problema, ele começou a declarar: o que eu faço? E Deus então mandou um mensageiro e disse a ele: vá e edifica um altar, a eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá então em obediência à ordem de Gade, que tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu os reis e os soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou diante do rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor rei veio ao seu servo? Aí Davi respondeu: para comprar a sua eira e edificar um altar nela ao Senhor, para que cesse toda e qualquer praga sobre o meu povo. Porque quando Davi reconheceu que ele estava errado, quando Davi ele reconheceu que através das suas atitudes, Deus então ele se irou com o povo de Israel e começou a trazer sobre ele trevas, e chegou um momento que ele teve que escolher qual era esse tipo de treva. Mas mesmo assim, Deus, conhecendo o teu povo, ele fez o anjo da morte cessar. E nesse momento foi quando Davi, ele entendeu que estava errado. Mas então ele tinha que se reconciliar com Deus. E Deus mostrou o caminho, mesmo em tempos de treva, qual era o caminho que ele ia para poder se reconciliar. Aí continuando a palavra diz assim: Araúna disse a Davi: o meu senhor rei pode ficar com o que quiser para oferecer o sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu te dou tudo a ti. E ainda acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas respondeu o rei Araúna, olha que Davi respondeu: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe em nada. A partir desse momento então, Davi ele já começou a se conectar novamente com Deus. A partir desse momento então, Davi ele começou a entender qual a posição da criação e qual a posição do Criador. E mesmo ele tendo uma oferta, num momento de dificuldade, para que ele pudesse então pagar um preço menor para poder estar na presença de Deus, ele já disse não, porque o coração dele voltou a ser conforme o coração de Deus. A palavra então está nos mostrando que você talvez pode passar por momentos difíceis, e no meio de trevas vão aparecer pessoas até para te ajudar, mas talvez vai te mostrar caminhos, atalhos, para que você possa chegar mais rápido, ou mesmo custoso. Aí você tem que entender realmente aquilo que você quer de Deus. Aqui Davi disse: não, eu não quero nada que me custe, eu não quero nada que não me custe, o meu holocausto tem que custar, eu tenho que pagar um preço, porque eu errei. Aí eu quero dizer uma coisa para você: se você quer se reconciliar com Deus, não é de uma maneira fácil. Se você quer reconciliar com Deus, não é de uma maneira barata. Você tem que sim fazer um holocausto pesado, aquilo que pode ferir o teu coração, aquilo que te custe. E o que é isso? É dinheiro? Talvez não. Talvez é abrir mão de um relacionamento errado. Talvez é abrir mão de felicidades, alegrias, festas, costumes, vícios. Ou talvez daquilo que é mais fácil. Daquilo que é mais fácil. Araúna disse ainda: ó meu senhor, pode ficar com o que quiser. Mas ele disse assim: não,
eu tenho que ficar com algo que me custe. Então Davi comprou a sua eira de bois por 50 peças de prata, e Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios em comunhão. Então Davi, ele pagou o preço. Davi, ele abriu mão de tudo aquilo que tinha afastado de Deus. Davi abriu mão de tudo aquilo que o afastava do altar, para que ele pudesse edificar aquele altar ali diante do Senhor. O que você tem que abrir mão? Qual é o preço que você tem que pagar para poder estar novamente na presença de Deus? Isso é o livre-arbítrio. Talvez enquanto você está ouvindo essa palavra, você já começou a identificar o que te levou a estar distante de Deus. Esse é o valor do seu holocausto, abrir mão disso. Sabe por quê? Porque quando Davi, ele ofereceu o holocausto ao Senhor, o sacrifício daquilo que custou ali para ele, então se encerra dizendo assim: então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. A palavra de Deus diz então que quando Davi, ele reconheceu, ele se colocou diante de Deus, ele obedeceu às direções, não foi para o caminho mais fácil, pagou o preço, abriu mão de tudo aquilo que distanciou do altar. Quando ele edificou o altar significa quando ele se colocou diante de Deus. O seu altar talvez significa você colocar de joelhos e colocar diante do Senhor: eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do meu querer, eu abro mão dos meus sonhos para viver a tua vontade, para viver o teu sonho. Não é abrir mão da vida, porque em Deus você ganha vida eterna. Quando Davi fez isso, a praga cessou. Aquela maldição que existia sobre o povo e sobre a vida de Davi cessou. E essa noite, então, Deus quer que você saiba que a partir do momento que você verdadeiramente entregar a tua vida, os seus caminhos, as tuas escolhas a Ele, vai cessar os problemas, não as dificuldades. Sempre iremos passar por dificuldades, mas eu passar por dificuldade, por problema, na presença de Deus, me faz muito mais forte. Me faz muito mais forte. Davi então estava começando a confiar novamente em Deus, e não no poder das suas mãos, não no poder do seu exército natural. Deus quer que você então passe a voltar a confiar nele, e não na sua própria força, nas suas próprias escolhas, nos seus esquemas, no seu jeitinho. O que motivou o pecado de Davi foi a descrença, e muito provável que o que motiva o teu pecado, a tua distância com Deus, é a descrença. E eu quero dizer uma coisa para você: foi muito alto o preço que Davi pagou por isso, e não diferente, com certeza está sendo alto o preço que você está pagando, mas quando ele reconheceu, as coisas começaram a mudar. Mais 3 pontos bem fortes dessa palavra de Deus. Davi disse assim: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Depois Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. E o mais importante, que é a recompensa. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Este é o momento de você se apresentar diante de Deus, reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados, reconhecer o que fez você se distanciar de Deus, e aí deixar que Deus aceite, porque Ele só aceita quando é feito de coração puro, e as coisas começarem a mudar. Você quer que os caminhos da sua vida voltem a abrir? Você quer que você volte a encontrar os caminhos de Deus? Você quer sentir a presença de Jesus? É isso que você quer? Você quer cessar o temor, o medo, a aflição, a vontade de abandonar tudo, a vontade de morrer? Você quer abandonar tudo isso? Então eu te convido, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Independe de onde você está, com quem que você está. Pode ser que o inimigo ele vai começar a colocar na sua mente, no teu coração: não, isso é bobagem. Não, você não precisa fechar os olhos. Não, você não precisa fazer isso. Eu quero dizer uma coisa para você:
É no mundo natural que nós temos que ter movimentos para que o espiritual ele possa agir. Então, se você crê nisso, não apenas feche seus olhos, mas eu te convido aonde você estiver, sair da tua zona de conforto, que pode ser o seu sofá, a tua cama, qualquer lugar. Se coloque de joelho. E você está se colocando de joelho não para um homem, e não para uma TV, para o seu celular, nada disso. Porque Deus está aí. O Espírito de Deus está presente onde você está. Então, com seus olhos fechados, de joelho, coloca a tua mão no teu coração e permita você a sentir a presença de Deus neste lugar. E não apenas neste lugar. Através da tua fé, você vai ter a certeza de quanto o Espírito Santo de Deus está te enchendo. Começa a sentir a presença dele. Com a tua mão no teu peito, no teu coração, começa a sentir o teu coração batendo de uma maneira mais forte. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E da tua maneira, comece a falar com Deus. Talvez neste momento você tenha vontade de chorar. Talvez neste momento você está sentindo uma dor muito forte aí dentro de você. Eu quero dizer que independente do que você está sentindo, Deus ele quer tirar todo o fardo pesado sobre a tua vida. Neste momento Deus está dizendo para você: eu não te criei com o propósito de carregar fardos. Eu não te criei com o propósito de carregar derrotas, aflições, medo, insegurança. Todas as vezes que você se sentiu só, Deus pede para te dizer que Ele sempre esteve com você. E nos momentos onde as pessoas pareciam que todos estavam contra você, era Ele que estava te fortalecendo. Não foi o acaso nem sorte. Foi Deus que te guardou todos esses momentos. E Ele quer que você saiba o propósito a qual Ele tinha para você antes mesmo de você nascer. Ele ainda existe. E mesmo um dia, você abrindo mão, jogando fora, Ele foi lá e buscou, e preparou para te entregar num dia especial, como o dia de hoje. Hoje Deus quer que você receba novamente o seu projeto, o seu propósito, para que você possa seguir em frente. Talvez não com total conhecimento e discernimento desse propósito, porque quanto mais próximo de Deus você estiver, mais Ele vai te colocar no centro do teu propósito. Mas para isso, ainda como você está, com seus olhos fechados, com a tua mão no teu coração, ore comigo assim, repita essa oração: Senhor Deus, eu, repita teu nome, declaro no mundo natural e no mundo espiritual, que não quero mais estar distante do Senhor. Eu reconheço que eu sou a criação e o Senhor é o Criador. Eu reconheço que por minhas escolhas eu tive resultados errados, mas que a partir de agora eu escolho Deus. A partir de agora eu reconheço Jesus Cristo como único e Senhor Salvador sobre a minha vida. E somente a Ele darei louvores, somente a Ele darei adorações e louvor. Que a partir de hoje, eu entrego a minha vida, os meus sonhos, as minhas expectativas a Jesus Cristo de Nazaré, o reconhecendo como único sobre a minha vida. Agora eu peço, levante sua mão direita bem alto, e que você possa receber dos céus uma nova unção, a unção que irá te capacitar, a unção de alegria, a unção de força, que a partir desse momento, as coisas já possam começar a reverberar a seu favor, no mundo natural e no mundo espiritual. Fique de pé, abra seus olhos. A tua fé trará a sua libertação, a tua fé te leva à presença de Deus. Tenha certeza disso. Não permita que ninguém te afaste da presença de Deus.
E a partir de hoje, que você tenha seu caminho definido de quem é o seu Deus. Meu irmão, se você está assistindo, nos vendo aqui pelo YouTube, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para que todas as vezes que nós estivermos online, ao vivo, que você possa receber uma notificação. Por que isso? Para que nós possamos ser reconhecidos? Não. Para que a palavra do Senhor possa alcançar lugares ainda mais longe que hoje está alcançando. Eu quero dizer para você, nós estamos juntos nessa luta no mundo natural. Por isso, se você quer conversar mais comigo, se você quer que eu faça parte da sua jornada, aqui embaixo estará o número do meu WhatsApp, WhatsApp pessoal, que você pode me chamar, está bem aqui embaixo. E você pode me chamar, e eu terei o prazer de estar caminhando com você, para que juntos nós possamos receber o melhor de Deus. Para você que é membro da nossa igreja, que não está podendo estar aqui no culto ao vivo, eu quero te pedir para que você possa, mais uma vez, ser fiel à sua aliança, dos seus dízimos e das suas ofertas. As portas das igrejas estão fechadas, mas os compromissos continuam. E a igreja precisa do teu dízimo, como a palavra de Deus diz, para que possa trazer o sustento à casa do Pai, bem como as suas ofertas. Mas se você não é membro dessa igreja, o seu dízimo você tem que levar na tua igreja, porque como essa igreja precisa do dízimo daqueles que são membros, a tua igreja precisa do teu dízimo. Mas se tocar no teu coração e você querer fazer uma oferta, você vai estar vendo aqui o QR Code, ou então o Banco Bradesco, para que você possa fazer esse depósito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não deixe que isso impeça a tua comunhão com Deus, porque muito mais importante do que qualquer oferta ou dízimo, é você, a sua reconciliação com o Pai, reconhecer os seus caminhos, entregar um novo altar, que é o teu coração, ao Senhor, para que Ele cesse, e que você tenha uma vida com Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar para que você possa estar conosco às terças-feiras, às 20 horas, às quinta-feiras, às 20 horas, ao sábado, às 20 horas, e aos domingos, como hoje, às 19 horas. Que Deus te abençoe. Vá para a melhor semana da tua vida. Deus te abençoe. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil.